Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Juliano Godoy e este é o Imigrantes, o podcast que conta a história dos empreendedores brasileiros fora do Brasil. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos trazer um empreendedor aqui no Imigrantes que é um brasileiro, mas que por enquanto, e veja bem, por enquanto, está no Brasil, né? Mas ele veio aqui nos Estados Unidos buscar o que há de mais inovador, de tendência, de tecnologia, para poder levar para a empresa dele no Brasil. E eu quero discutir um pouco o que ele viu por aqui. Então, o meu convidado de hoje é o Marcel Nobre. O Marcel é fundador da Betalab, que é uma empresa que está reinventando a educação corporativa no Brasil, por enquanto. Além disso, né, o Marcel teve vários outros empreendimentos. Foi professor, foi podcaster, foi o host do Virando a Chave, que ainda está disponível, me inspirou a começar o meu Imigrantes aqui. E também teve uma carreira executiva de sucesso em várias empresas aí no Brasil. E em março, né, de 2023, o Marcel esteve aqui no Texas, em Austin, participando do South by Southwest, que é um dos maiores eventos de tecnologia e tendências que tem no mundo, né, que seta bastante referência. E eu estou muito curioso para saber o que ele ouviu aqui, o que ele aprendeu aqui e dividir isso com vocês. Marcel, tudo bem, cara? Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Juliano. Prazer enorme. Obrigado pelo convite. Que legal ver o projeto do Imigrante se tornando realidade, crescendo a cada dia e impactando tanta gente assim, cara. Muito obrigado pelo convite. Valeu, cara. A gente sobreviveu ao primeiro ano, então já tem o que comemorar, né? A maioria dos podcasts sobrevive em 3 meses, foi o que eu vi de estatística, né? Então a gente conseguiu passar o primeiro ano. Maravilha, parabéns. Mas, Marcel, cara, para quem... Eu sempre gosto de começar pedindo para o convidado contar um pouquinho da sua história, né? Para quem não te conhece, conta aí quem é o Marcel e como é que você chegou até aqui. Legal, Juliano. Eu sou Marcel Nobre. Se eu tivesse que resumir isso em 5 segundos, eu falaria que eu sou nascido em Santos e até os 16 anos eu queria ser astronauta e morava na praia. Aos 17 eu estudava administração e trabalhava num banco na Avenida Paulista. E eu gosto de fazer essa apresentação porque eu acho que as pessoas conseguem ter ideia das possibilidades que eu fui encontrando ao longo da minha vida por me permitir escolher diversos caminhos, né? Uma das coisas que eu vi no South by Southwest, eu já vou trazer algumas ideias que eu acho interessante aqui, é que Legal. A gente está saindo da era do especialista e a gente começa a entrar na era do generalista criativo. Então a gente passou por muitos anos, por uma época que o especialista era o cara, né, o popstar ali, e agora não, a gente percebe que você tem um repertório um pouco maior, te faz criar, ter mais criatividade para a solução de problemas. No final do dia todo mundo é pago para isso. Mas eu sou nascido em Santos, cara. Sou nascido, criado em Santos até os 17. E é verdade, eu queria ser astronauta. E aos 17 eu mudei para São Paulo e fui fazer administração de empresas. Assim, de repente eu estava trabalhando no Citibank, na Avenida Paulista, e fazendo administração de empresas. Isso quer dizer que, para mim, mudar de opinião não é um grande problema, né? Às vezes eu falo que eu sou uma startup humana aí que vive pivotando o seu modelo. Mas, ao mesmo tempo, também a gente precisa ter um pouco de foco. E nesse momento eu estou num momento de foco, né? Eu já fiz mentoria com gente que queria virar a chave, né? O Virando a Chave nasceu disso, de pessoas que queriam entender como é que era esse processo de você sair do CLT e empreender. E eu sempre falei isso, cara, abra possibilidades antes de você escolher o que você quer fazer, né? Porque eu fiz isso muito na minha vida, comigo funcionou, eu não sei se vai funcionar com todo mundo. Sou marido de Viviane, casado já há 15 anos com Viviane, pai de Theo de 10 anos. Eu tive uma carreira executiva durante quase 20 anos. Na Ambev, inclusive, onde a gente se trombou e se conheceu, mas passei também por Citibank, trabalhei em Heinz, trabalhei em BRF. Em 2016, não é uma história tão glamourosa e tão sexy de contar, mas em 2016 eu entro numa sala achando que eu vou ser promovido e eu sou demitido, simplesmente por uma mudança estratégica da empresa a qual eu trabalhava, e isso faz parte do jogo. E a partir dali eu resolvi, então, realizar o sonho, não tão glamouroso assim, mas eu sempre fui um cara muito intraempreendedor, muito inquieto, chato, vamos dizer assim, chato, que não se satisfaz com a caixinha que te colocam ali, quer meter o bedelho na área dos outros e tudo mais. E aí eu fui empreender, cara. Eu tive possibilidades de voltar ao mercado de trabalho, mas eu queria dar uma chance a eu poder empreender e testar algumas hipóteses que eu tinha. Obviamente que não tão corajoso quanto eu falo hoje, porque quando você trabalha 20 anos com uma CLT, a CLT é uma banheira quentinha, gostosa, confortável, que dá preguiça de sair. Mas depois eu descobri, né, que eu posso ser capaz de gerar receita e fazer negócios sem ter a chancela de uma grande marca por trás, sem ter uma estrutura, com muito frio na barriga, empreender no mundo já é difícil, no Brasil é mais difícil ainda, mas
dá para empreender fazendo tudo certo e ganhar dinheiro no Brasil também. Isso não pode ser desculpa para as pessoas fazerem coisa errada, que é o que eu mais vejo por aqui. É isso. Não, no Brasil é muito difícil, por isso eu não emito nota. Não. Eu nunca quebrei uma empresa no Brasil, eu já tive 2 empresas, né? A primeira eu fechei, que foi uma consultoria, mesmo dando certo, porque eu descobri que não era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida. E foi isso, Juliano. E aí, cara, quando eu saí, na verdade, do mundo corporativo, eu fui empreender, meio que no susto, porque foi uma opção o desemprego, mas ao mesmo tempo eu tive outras possibilidades de voltar para o mercado, mas eu resolvi ir por esse caminho e eu falei, cara, eu sei que eu fui descobrir que não existe dar errado, né? Existe desistir, porque se você não é preguiçoso, né? Se você sabe fazer alguma coisa bem, sempre vai ter alguém para pagar por aquilo. Se você fizer isso bem e não desistir e for trabalhador, não tem como dar errado a não ser que você desista. E foi isso que acabou acontecendo. Eu comecei com uma consultoria de melhoria de performance para pequenas e médias empresas, mas com foco muito em estratégico, mas com a execução junto, né? Porque eu percebi que a maior carência dessas empresas era ter o planejamento e executar o planejamento. Eles só executavam um não planejamento. Então, e foi muito legal, foi muito interessante. Eu tive a oportunidade de sentar ao lado de 27 CEOs diferentes, de mercados completamente aleatórios. De novo, isso me trouxe muito repertório. E até um dia, e aí, ao mesmo tempo, né, nessa abertura a novas possibilidades, eu comecei a dar aula em algumas escolas de negócio, me apaixonei por esse negócio de dar aula, fui fazer mentoria com startups, ainda faço, fundei o podcast, criei o Virando a Chave, que faz uns 2 anos que eu não gravo, eu digo que eu sou um ex-podcaster aposentado, mas está lá, tem os seus 26, 27 episódios gravados. E você ficou na estatística dos 3 meses, então, olha lá, ó. Não, fui quase 2 anos, cara. Eu fui uns 2 anos aí, e a gente parou, eu fazia uma vez, eu comecei por semana, depois virou quinzena, a gente durou aí 1 ano e meio, mais ou menos. Pode ser que em algum momento a gente volte, mas pelo momento que eu tô, eu não consigo priorizar isso, né? E é isso, cara. E aí, na verdade, em algum momento, no meio da pandemia, eu tive alguns contratos bloqueados da consultoria, e aí começou a voltar. E aí eu comecei, né, a pensar no meu Ikigai, né, o que você gosta de fazer, mais o que você sabe de fazer, e mais o que alguém te paga, né, por aquilo, né? E eu fui descobrir que, cara, o que eu gostava mesmo era de dar aula e fazer podcast e tudo mais, mas de trabalhar com comunicação e com impacto de gente. E comecei a estudar muito sobre como é que a gente aprende, como é que a gente forma a memória. Fui estudar neurociência, fui estudar futurismo, fui fazer um monte de curso. E fundei a Beta Lab, cara, que é um ecossistema, né? Então, a primeira coisa da Beta Lab é que ela não é uma empresa, ela é um ecossistema, até porque eu acredito que esse é o formato de trabalho do futuro, né? Provavelmente meu filho Theo, de 10 anos, provavelmente ele vai trabalhar em ecossistema e não vai trabalhar em grandes corporações, eu imagino. Então, eu fundei a Beta Lab com esse conceito, não só do que seria o business, que é um ecossistema de aprendizagem corporativa, mas um modelo de negócio, também no modelo menos estrutural, fixo e muito mais ecossistema, squad flexível, variável. E tem sido muito interessante, né? A empresa tem 2 anos, tem sido muito interessante essa experiência. Cara, acho que vale a pena a gente fazer uma pausa aqui e você explicar um pouquinho, então, o que é o ecossistema, qual que é a diferença da empresa tradicional para o ecossistema, porque, de novo, acho que talvez você esteja numa fronteira que as pessoas não estão enxergando ainda, né? Então, conta um pouquinho aí o que é um ecossistema para você. O que é um formato tradicional de trabalho hoje em dia, né, Juliano? Assim como a minha esposa trabalha, a maior parte dos meus amigos. E esse speech não é um speech contra o trabalho tradicional, contra eu não rasguei minha CLT, eu não queimei minha CLT, eu não sou nada disso. Eu acho que o empreendedorismo não é o melhor caminho para todo mundo, não é para todo mundo, assim como o mercado de trabalho não é para todo mundo e não é o melhor para todo mundo. Mas, para a minha vida e para o que eu queria buscar de estilo de vida, de qualidade de vida, de modelo de negócio, né, fez muito sentido. Então, a consultoria já era um formato... Eu, quando saí do meu último emprego, quando eu fiquei desempregado, eu já comecei a trabalhar por ecossistema. E o que era isso? Então, eu dava aula em 3 empresas de treinamentos e de MBAs e tudo mais. Eu fui fazer mentoria com startups, eu inventei um produto que era mentoria para empreendedores, fui fazer mentoria com profissionais e com líderes. Criei o podcast Virando a Chave. Dentro do podcast Virando a Chave, eu criei uma loja de camisetas em parceria com a Reserva. Então, isso, de certa forma, é trabalhar em ecossistema. Eu não estou trabalhando só para uma marca, para uma empresa, num cargo só. Então, eu tenho a capacidade de cumprir diversos papéis diferentes em organizações diferentes,
conectado de uma forma sem nenhum vínculo mais profundo, a não ser que eu queira criar. Então eu trabalho já em ecossistema desde 2016. Então está fazendo 7 anos que eu já trabalho dessa forma. E quando eu fui fundar a Beta Lab, e no tamanho que a gente está também, porque eu não sei se uma KPMG, uma Accenture, uma Ambev vai conseguir ser um dia um ecossistema. Mas eu também não sei se um dia a gente vai ter empresas tão grandes assim, ou se ao invés da gente ter uma empresa muito grande, a gente vai ter 100 ecossistemas que conseguem trabalhar mutuamente e talvez, na minha visão, seja algo mais equilibrado em termos econômicos para a sociedade e tudo mais. Então, trabalhar por ecossistema, como é que a gente funciona hoje na Beta Lab? A Beta Lab não tem funcionários fixos, mas eu tenho várias pessoas conectadas nesse ecossistema. Eu tenho, por exemplo, 30 professores desenvolvidos e homologados dentro do nosso sistema que trabalham em projetos junto com a gente. Eu tenho empresas de realidade virtual e gamificação. Eu tenho uma produtora de vídeo. A Voz e Conteúdo é a nossa parceira para, se tiver algum projeto de podcast, eles ajudarem a gente a produzir isso com caráter educativo para as empresas. Então, a gente vai conectando peças fundamentais dentro desse ecossistema e a gente entende a dor das empresas. Hoje a gente tem muito orgulho, a gente atende 25 das maiores empresas do Brasil, muitas multinacionais, como alguns players que eu comentei com você aqui, e a gente trabalha 100% num ecossistema, e para a empresa, para o nosso cliente, não muda muita coisa, porque a gente tem um alinhamento tão grande, a gente se fala tanto com essa equipe multidisciplinar, e existe um alinhamento de projeto, de cultura, para eles fazerem parte do ecossistema tão grande, que para o meu cliente final, ele nem percebe, às vezes, que isso é um ecossistema, porque é uma entrega, já está muito azeitado, já está muito alinhado, então é uma entrega muito consistente de um projeto multidisciplinar. Só que se eu fosse ter dentro de casa uma produtora de vídeo, uma produtora de áudio, um casting de atores, uma empresa de realidade virtual, eu talvez tornaria o meu negócio inviável, ou tão caro, com uma margem tão baixa, que não faria sentido para a gente como o ecossistema funcionar. Disso para uma DAO é um passo, mas a gente ainda está no formato ecossistema. Entendi. Marcelo, eu quero entrar um pouco no detalhe da Beta Lab, já que você começou a contar, mas acho que antes, se você não se importar, né, eu queria voltar naquele momento que você falou, né? Pô, entrei numa sala, achei que ia ser promovido, recebi uma carta diferente, né? Cara, assim, como é que, né, por ter sido surpresa, acho que você não estava preparado, né? Assim, acho que você não teve as indicações da empresa, etc. Cara, depois daquele momento, né, como é que você se organizou mentalmente, né? Tinha uma clareza que assim, não, então agora daqui para frente cansei do mundo corporativo, vou tentar empreender, ou você foi tentando fazer as duas coisas, tentando achar, né, continuar no CLT enquanto você empreendia, até ver qual dava certo primeiro, né? Como é que foi aquele né, acho que foi aquele momento cinza, né, para se estabilizar, deve ter sido de um aprendizado muito grande. Queria que você compartilhasse com a gente. Boa. Juliano, eu já tinha pensado há uns 2 anos antes de acontecer que talvez o meu prazo no mundo corporativo tradicional, como o CLT, ele estava vencendo. Quando você começa a não se adaptar muito nos lugares, porque você se torna muito crítico com as coisas, e porque você vê oportunidades de melhoria, e que, pô, tá bom, daqui, eu sei fazer, deixa eu implementar. Não, mas peraí, porque agora tem que submeter o projeto, onboard, porque, cara, quando eu vi que isso não fazia mais sentido como modelo de negócio, eu passei a deixar de acreditar, eu já não conseguia ter mais o mesmo tesão que eu tinha antes. Então, já começou um pouco antes isso, né? Tá. E aí isso culminou e eu precisava, na verdade, o que me faltava de verdade, assumindo aqui com a maior vulnerabilidade do mundo, me faltava coragem. Porque eu tinha um filho pequeno, eu não sou de família rica, eu não tinha um patrimônio construído muito grande, né? Eu tinha um patrimônio, tal, longe de mim desconhecer os privilégios que eu tenho e que eu tinha. Mas 20 anos de CLT te traz uma casca que você enxerga esse mundo de uma forma muito particular e parece que não existe vida fora. Quando essa casca quebrou, a primeira instinto de sobrevivência, né, a luta ou fuga, né, foi, cara, será que eu volto pro mercado? E eu sempre atendi telefone de headhunter, sempre fui conversar, tive propostas, mas eu resolvi não ceder à tentação, porque eu falei, cara, eu ainda tenho alguma coisa que eu guardei aqui, um patrimônio que dá para eu queimar, e eu acho que eu consigo ir sozinho. Eu acho que sozinho eu digo, né? Eu acho que eu consigo ir sem uma empresa, eu acho que eu consigo empreender. Se eu fizer, me dedicar, ter o mesmo conhecimento, aplicar o meu conhecimento, customer centricity na veia, customer centric, olhar o cliente, tudo aquilo que todo mundo sabe e nem todo mundo pratica. Eu falei, se eu fizer isso, não tem chance de dar errado.
Porque ao longo da minha Uhum. trajetória de 20 anos, eu tive a oportunidade de conhecer, por ser da área comercial durante muito tempo, eu tive a oportunidade de sentar em mesas de negociação de CEO de multinacionais que fatura 200 bilhões de dólares por ano, até sentar num Uhum. boteco que o cara era milionário, mas o cara não tinha estudo nenhum, mas o cara tinha uma visão de Uhum. negócio. Então, para mim, a minha carreira foi um grande momento de estudo e aprendizado que eu falei, cara, não é possível que eu não consiga fazer. Então, isso me deu Uhum. uma confiança muito grande de tentar. Mas, ao mesmo tempo, é, para você arrumar a tua casa quando está muito bagunçada, tu precisa bagunçar mais ainda, colocar tudo no chão e depois voltar a colocar na prateleira. Então, no Uhum. começo, foi um momento muito cinza, cara. Foi um momento muito. E aí? Uhum. E se não der certo? E aí eu percebi, cara, que eu estava perdendo muita energia e muito tempo e muito foco pensando no que poderia dar errado. Uhum. Eu acho que a gente tem uma capacidade de realização, nós, seres humanos, muito grande. Uhum. O que falta é a gente conseguir mentalizar e focar nisso e acreditar no nosso potencial, sabe? E a partir do momento que eu desbloqueei isso, Uhum. cara, não tem nada que te impede. Resumidamente, foi isso que aconteceu. E aí eu fui abrir, minha cabeça explodiu, eu fui fazer curso, fui me conectar com o ecossistema de startup, fui entender o que era empreendedorismo na raiz, o que é um empresário. Cara, fui fazer todos os cursos que você pode imaginar, entrei de Uhum. cabeça e foi o que aconteceu, cara. Na verdade, o que eu mentalizava está acontecendo e agora eu tento mentalizar coisas maiores para que isso Uhum. aconteça. Só que hoje, eu acho que depois de 6 anos, quase 7 anos empreendendo, você perde o medo. E quando você Uhum. perde o medo, meu brother, nada e ninguém te segura. Obviamente que existem vários fatores envolvidos aí, como uma experiência, um network que eu construí ao longo da minha vida que ajuda a impulsionar meu negócio, o meu Uhum. conhecimento em vendas, o meu conhecimento de liderança. Tudo que eu me propus a fazer, eu estudei, eu me dediquei muito, muito, muito Uhum. para conseguir fazer. Só que eu não acho que é essa a principal bloqueio das pessoas. O principal bloqueio das pessoas está aqui, está na cabeça. Uhum. E isso que me dá mais pena, assim, mais receio de perceber que tem muita gente com muito potencial que quer e que não Uhum. vai por causa desse bloqueio, e que é natural, é um Ah, bloqueio que eu tive, né? E que é ah. normal acontecer. E aí, então, você, depois dessa saída, você ainda, como você falou, teve a consultoria, foi dar aula, etc. Até que um dia apareceu, veio a Beta Lab. Então, Uhum. conta como é que foi, como é que a Beta Lab apareceu na sua vida, né? Tava aquela história romântica, tava sentado no boteco, rabiscou no guardanapo, vou fazer o plano de negócio da Beta Lab no guardanapo e tal. Como é que você tropeçou nesse negócio? Cara, não foi bem assim, mas eu tenho a maior vergonha de dizer, mas eu vou contar para ti aqui, que eu tive Tudo bem, ideia de. eu só tenho uns 10 ouvintes, então Ah, ninguém então vai vai ser saber, fica sossegado. show! Continua Perfeito. segredo. Vai ser muito bom isso, então. Cara, você sabe que eu tive, Juliano, ideia de 4 negócios que acabaram virando unicórnio e que eu não executei nenhum deles. E eu falo Ah, isso com vergonha, eu não falo com orgulho. Porque, primeiro, eu não sei se eu ia conseguir executar igual os caras e se ia virar um unicórnio ou se eu ia ter quebrado a empresa. Mas ah, isso me fez acreditar, cara, que talvez as ideias malucas que eu tinha lá atrás, que as pessoas falavam, cara, não viaja, ninguém vai usar tal. Eu falei, peraí, cara, né? Aquela velha história, né? No hospício, o louco é você, né? E talvez uhum, eu estava no hospício achando que o louco era eu. E aí eu comecei a ganhar mais confiança, falar, cara, não é possível que eu tô tão errado assim, sendo que, né? Eu acho que eu tenho uma capacidade boa de execução. Da Betalab, cara, eu estava então no momento com a minha consultoria, estava ganhando dinheiro, era um negócio estável, já era um negócio em ecossistema que funcionava muito bem. uhum, Isso me permite ter uma flexibilidade muito grande, um risco muito baixo, uma margem altíssima nos negócios uhum, que eu tenho. Por isso que eu acho que é um modelo muito bem sucedido, eu considero muito bem sucedido. Não sei até em que tamanho ou que escala, eu não me preocupo muito com a escala do meu negócio, se depois quiser a gente fala uhum, disso. Mas eu estava dando aula também, então, dentro de ter minha consultoria, dar várias aulas, eu me apaixonei por esse negócio de aula, eu fui estudar muito sobre isso, li vários livros, uhum, documentários, filmes, cursos e tudo mais. E eu comecei a dar feedback para essas escolas que eu dava aula, falando, cara, por que não melhora assim? Pô, tô percebendo que aqui dá para evoluir, tô percebendo que a gente dá uma baita aula legal, mas na aula seguinte o cara esqueceu tudo, então acho que a gente não está atingindo o objetivo de mudar mindset. A gente está dando treinamentos uhum, legais, aulas legais, as pessoas gostam, eu tenho uma baita avaliação com o professor, você tem uma baita avaliação com a escola, mas eu percebo que na aula seguinte o cara esqueceu 95%. uhum, Eu tenho estudado sobre isso e eu tenho certeza que a gente consegue melhorar isso. Ah, não, tudo bem, a gente vai ver. E o que eu percebi é que essas empresas estavam muito ocupadas e preocupadas com um ganho de escala. E que quando uhum, você quer escalar muito rápido, e eu, como mentor de startups, que estou dentro desse ecossistema há muito tempo,
dou um sorrisinho de canto quando eu vejo, eu não quero que as pessoas interpretem mal, tá? Mas essa onda de demissões na startup, ela não é novidade para quem conhece a realidade do mercado de startups e conhece de negócios. Era muito evidente que isso estava inflado, era muito evidente esse ganho de escala a qualquer custo. E a gente glamorizou demais um crescimento exponencial que não faz sentido e inflaram as empresas e isso faz parte. Então eu sempre tive o pensamento muito lean, né? Lean startup, lean manufacturing, isso na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E como é que eu faço isso com o mínimo possível, mas com qualidade, né? E aí, cara, eu ia dando esses feedbacks e eu via que não mudava nada, porque essas empresas estavam focadas no ganho de escala, e tudo bem, não é uma crítica, cada um opta, mas eu não acredito em educação com escala. Eu acredito que a escala pode vir depois que você consegue criar metodologias, formas e tecnologias de mudar o mindset das pessoas ao ponto que você... E não dá para ser rápido essa escala. Mesmo com metaverso, mesmo com... A gente pode falar de tecnologia, que eu estudo todas essas tecnologias de aprendizado, mesmo com isso, posso assegurar para vocês que não dá para escalar rápido um negócio de educação que tem o foco de mudança de mindset. Dá para fazer escola de educação franquia? Dá. Dá para fazer o jeito que estão fazendo? Dá. Não é o formato como eu acredito. E eu estou te falando isso como professor e quem foi aluno dessas escolas também. E eu percebi, sentei na cadeira do aluno e percebi que era muito legal, mas que a quantidade que ficava retido de aprendizado era muito pequena. Resumindo, Juliano, um certo dia eu sentei e falei, cara, Ikigai, né? O que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, o que alguém paga para fazer? Cara, treinamento. Dar aula é uma coisa que me mobiliza muito, eu acho que tem um impacto muito forte, tem um propósito por trás, meio buzzword aí o propósito, mas tem verdadeiramente para mim. Só que, cara, não é desse jeito que a galera tá fazendo. E aí eu comecei a pensar o que seria uma empresa de treinamentos daqui a 15 anos. E comecei a falar, bom, não vai ser uma empresa, ou vai ser uma DAO, né, uma organização descentralizada autônoma, ou pelo menos vai ser um ecossistema. Então tá, eu vou fazer no formato de ecossistema. Segundo, vai ser uma empresa que não vai se limitar a treinamento, mas que vai trazer experiência, que vai trazer conteúdo, que vai trazer tecnologia, que vai questionar as formas tradicionais de ensino, que vai quebrar as paredes corporativas e das escolas e dos espaços para fazer coisas que podem ser desde metaverso, com gamificação, com ator e atriz, com música, com tecnologia, com tudo que a gente puder usar. A gente tem muita ferramenta, muita metodologia para fazer isso e ninguém está fazendo. A gente continua ensinando, a forma de ensino que a gente tem hoje tradicional, ela tem 300 anos, ela vem da época da Revolução Industrial, onde a escola era feita para preparar a gente para trabalhar em fábrica, e a gente continua fazendo isso até hoje, inclusive com adultos nas empresas. Cara, não é possível que a gente não tenha capacidade de fazer algo diferente disso. A gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento, falta alguém para fazer. E aí eu falei, cara, então eu vou fazer, só que ainda não sei o que vai ser isso. E aí eu comecei a insanamente escrever sobre isso, não no papel e caneta no bar, mas em casa mesmo. Às vezes eu estava dormindo, eu não conseguia dormir, eu ficava escrevendo, não, então vai ser isso, fui jogando, fui fazendo um brainstorm, fui construindo, fui validando essa ideia com amigos, com pessoas, com meu networking de gente que trabalhava em empresa, até o momento que eu cheguei no que eu queria ali, e eu fundei a Beta Lab com esse conceito de ser beta, porque ela está em modo beta o tempo todo, então hoje é isso, amanhã, se a forma como a gente aprende mudar por um Neuralink, a gente vai virar um produtor de conteúdo para Neuralink, então a ideia é essa, e Lab porque a gente quer ser um laboratório para testar coisas que ninguém está testando, e é o que a gente vem se propondo a fazer o tempo todo, puxando isso mesmo sendo uma pequena empresa, um pequeno ecossistema, a gente hoje já concorre com grandes empresas, as principais do mercado, e a gente ganha vários projetos dele justamente por trazer essa pegada mais inovadora, mais criativa, mais flexível, mais adaptável, mais laboratorial, mais um modelo beta, entende, Juliano? Então, foi nisso que eu me apoiei, e aí falei, vou fazer, cara, e fui fazendo, e desde fazer de graça várias coisas, e me conectar, cara, deixa eu entrar na tua empresa aí, deixa eu fazer uma palestra de graça para vocês, um treinamento de graça, tá aqui, ó, me dá tua logomarca, vou botar na minha apresentação, olha, já fiz nessa empresa aqui, ó, deixa eu fazer para ti também. E fui fazendo tudo, cara, e o negócio começou a andar e com um NPS muito alto, com uma entrega muito boa, a gente vem crescendo e eu não me preocupo, não tenho meta, cara, eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado 10 anos na Ambev hoje e falar, cara, eu não preciso colocar meta pro meu negócio. Ele é tão redondo, ele é tão justinho, ele é tão acertado e a gente tá fazendo tão certo que o negócio cresce exponencialmente sem eu precisar colocar meta. Eu sei que é polêmico pra caramba isso, mas quem quiser tomar uma e falar sobre isso, eu tenho muito argumento.
Mas tem que gravar um podcast específico, só pra falar de meta. Sim, é porque eu reparei, cara, eu dei consultoria para muita empresa, eu reparei que às vezes o foco excessivo em resultado é justamente o motivo pelos quais eles não alcançam o resultado. Porque o Uhum, foco excessivo em resultado, às vezes, gera um corte de investimento fantasiado de custo que impacta uhum. na qualidade para o seu cliente, e ele acaba não comprando de novo de você ou não te indicando, e aí tua receita começa a cair. Então eu vi isso acontecer em grandes multinacionais, inclusive as quais eu trabalhei, e vi acontecer em médias empresas, em pequenas empresas. Então eu reparei que o foco não é não olhar para resultado. Eu tenho todas as métricas que você pode imaginar aqui na Beta Lab, mas eu prefiro focar em fazer um produto tão foda, em dar um atendimento tão diferenciado para o meu cliente, em fazer isso de forma tão genuína e tão desproporcional, de botar minha energia toda nisso, que o resultado é consequência. E às vezes é difícil as pessoas entenderem isso. Por isso que eu falo isso e tenho que explicar, porque às vezes pode soar meio estranho. É verdade, é verdade. E Marcelo, você é um cara que veio da área comercial, né? E aí agora de repente você está aí mais envolvido com RH, treinamento, né? Que fica em RH, tecnologia, que é a base do seu negócio. Como é que foi essa transição? Como é que você se preparou? Foi aprendendo fazendo? Ou de novo você estudou, etc? Então, Juliana, eu acho que todo mundo é comercial, né? A gente não repara Uhum, isso, mas desde pequeno você vende as coisas, né? Você vende a sua uhum. ideia, você vai viajar de férias para tua esposa, você vai vender para ela aquele lugar que você quer ir, você vai buscar imagens daquele lugar legal. Se você não quer ir, você vai buscar No meu imagens. caso, eu sou só comprador, cara. É só comprador. Então aí a sua mulher, aí você vai negociar com seu filho a hora que ele vai dormir, que ele quer ficar no videogame, você tem que negociar. Então, eu exercitei na prática, a minha carreira metade foi na área comercial, mas metade foram em áreas estratégicas. Desde Uhum, muito cedo eu sempre achei que um era complementar ao outro, que só ser um bom negociador, um bom líder, né, um bom dialogador não seria o suficiente se eu estivesse atuando da forma errada. Então eu fui estudar uhum, sobre planejamento, sobre estrutura. Isso me trouxe um diferencial muito maior do que eu imaginava. Então, eu não era um especialista em vendas, eu não era um especialista em estratégia, mas eu era um cara uhum, que, quando jogava em vendas, tinha uma pegada estratégica que ninguém tinha, e quando eu estava no uhum, lado estratégico, eu tinha uma pegada de uma visão de mercado que quase ninguém tinha. Então, isso me uhum, tornou um diferencial. Então, isso, ao longo da minha vida, foi vindo muito forte, e eu também me tornei líder muito jovem, né, Juliano? Lá na Ambev eu me uhum, tornei líder com 23, 24 anos, em épocas que não tinha, uhum. estamos falando de quase 20 anos atrás, em época que a gente não tinha essa abundância de cursos sobre o tema, não tinha rede É. social. Então, eu comprei o livro por um monge executivo, botei embaixo do braço, li, pronto, líder. E errei Uhum, pra caramba. Então, essas experiências de diversos mercados, de área comercial estratégica e liderança, me deu a possibilidade e talvez uma facilidade de narrativa, de condução, por eu ter estudado teatro quando era pequeno, por eu ter estudado música quando era pequeno. Isso uhum, desbloqueou uma parte comunicativa minha que me facilitou o processo de me tornar um educador. Mas até então, ainda é um pouco distante, porque uma coisa é eu conhecer tacitamente sobre o que eu já fiz na minha vida, é eu ter uma boa didática, mas tudo isso para mim é hardware. Falta saber o uhum, seguinte, tá bom, mas como é que eu ensino? Como é que eu faço para falar com 30 pessoas completamente diferentes, com experiências diferentes, com formas de comunicação diferentes, com formas de aprendizado diferentes, de uma forma que eu consiga mudar o mindset das 30 pessoas. E aí eu fui uhum, estudar. Então eu sou uma pessoa, cara, e aí eu acho que isso é muito importante para todo empreendedor e para todo ser humano, na verdade, a curiosidade e a necessidade são os pais da criatividade. E talvez a uhum, criatividade seja o ativo mais importante que a gente vai ter cada vez mais no mundo de inteligência artificial e de robótica e de robôs retomando trabalhos que a gente tomou deles lá atrás, eles estão querendo retomar agora. E aí, cara, eu fui cair muito de cabeça de consumir e devorar absurdamente tudo que fosse de inovação, tecnologia, negócios, startups, tudo que eu poderia consumir, todo o tempo que eu tinha disponível, livre, era para consumir isso. E aí eu uhum, fui, como eu te falei, fui estudar neurociência aplicada em treinamento. Eu fui estudar metaverso mesmo, fazer um curso de metaverso. Fui fazer um curso de Futures Literacy, que é letramento em futuros. Fui consumir tudo que você pode imaginar e seguir, participar de webinário, seminário, aula ao vivo, curso, para tentar entender tudo isso. uhum, Então, foi um período onde, desde que eu me tornei educador até eu fundar a Beta Lab, eu fui estudando tudo isso, até o momento que eu fiz essa jornada,
que eu não acho que é começar de novo, né? Partir de um novo caminho, né? Não é, você não volta nunca, né? Mas partir Uhum. desse novo caminho. Claro. E, cara, e tudo que você vai fazendo na vida vai criando um repertório. E aí, quando eu vou Uhum. puxando, cara, o podcast foi super importante para vários projetos de educação que eu crio hoje. Olha só Uhum. que interessante, me conectou com pessoas que hoje são Sim. parceiros, ou são clientes, ou são fornecedores. Eu não tenho fornecedor, tenho parceiro, né? Então são Uhum. parceiros ou são clientes. Quando eu fiz teatro lá atrás, isso também ajudou. Quando eu fui fazer metaverso, ajudou. Então, muito disso, cara, de entender, né, para onde mais ou menos você vai e ir a fundo para conhecer, estudar e consumir conteúdo que hoje tem abundância. E é você ter essa disponibilidade, fazer a tua curadoria e ir a fundo no conceito muito de lifelong learning, sabe? Pô, eu acho que esse é um bom gancho, então, para a gente entrar no tema da conferência aqui, né, do South by Southwest, que, pelo que eu entendi, assim, você é um cara que busca conhecimento, um cara que está sempre antenado em tendência, etc. E aí você veio aqui participar do SX, SW, né, o Fancy. Cara, para quem não conhece, para quem nunca foi no evento, conta um pouco o que que é esse evento. Legal, Juliano. O SXSW, ou South by Southwest, ele é um evento que acontece desde 84, sempre em Austin, no Texas, Uhum. e ele iniciou como um festival de música. Austin, no Texas, é a capital mundial da música ao vivo e tudo mais, para quem não sabe. É uma cidade super recentemente, os últimos 20 anos, 10 anos principalmente, se tornou um polo de tecnologia bizarro no mundo. Várias startups Uhum. grandes foram e criaram sua sede. A própria Apple, o próprio Google tem um escritório relevante na cidade e Tesla. tudo mais. A Tesla tem uma mega fábrica que você anda 1 quilômetro, ela tem 1 quilômetro de extensão. Na hora que você está indo para o aeroporto, você vê ela. Então, assim, é uma cidade muito pujante. E é engraçado porque o Texas é um estado mais de direita, vamos dizer assim, né? Ou republicano, e o Texas é uma Uhum. ilha no meio do Texas que ela é mais democrata. Ela tem uma Uhum. cena cultural mais forte e isso traz. Então é um lugar bem interessante e ela foi muito impactada pelo South By. Então, desde 84 acontece o festival de música. Depois eles juntaram um festival de cinema também bem importante, bem relevante lá. E há cerca de uns 20 anos atrás, eu não sei a data precisa, talvez seja 12 ou talvez seja 30, mas há cerca de 20 anos atrás, eles Uhum. incluíram ali também uma parte de inovação e tecnologia para discutir caminhos da humanidade, futuro da humanidade, para onde a gente vai, quais são os principais hot topics, né, os principais temas relevantes daquele momento na transformação da humanidade. Uhum. Ele é um evento então, que acontece simultaneamente, geralmente todo março de todo ano, anualmente, lá em Austin. E, cara, é muito interessante. É uma coisa maluca que eu nunca tinha visto na vida. É, acontece esse ano, tiveram 25 trilhas diferentes, que vai de uma trilha de 2050 para falar sobre futurismo, uma trilha para falar de psicodélicos no uso de tratamento de doença mental, criptoativos, metaverso Web3. Cara, você tem 25 trilhas que elas Uhum. vão acontecendo simultaneamente na cidade inteira, em Austin Downtown, vamos dizer assim. Né? Então você tem um centro ali de Austin, tem vários hotéis, vários centros de convenções, e isso acontece simultaneamente em todos esses lugares. Então você tem Uhum. 50 palestras, no total são 9 dias de festival. Os 5 primeiros dias são. Antes tem o South by Edu, que é para falar de educação, são 4 dias. Depois Uhum. começa o festival SXSW, e aí você tem música, cinema e o que eles chamam de interactive agora. Uhum. E isso acontece o tempo todo na cidade, das 8 da manhã às 6 da tarde. E você tem, então, a cidade inteira mobilizada, invadida por 300 mil pessoas do mundo inteiro. A maior delegação mundial, fora dos Estados Unidos, obviamente, que a maioria é americana, é a delegação brasileira, que contou mais de 2 mil pessoas esse ano, em 2023. E coisas Caramba. muito interessantes, as pessoas mais inovadoras, as pessoas mais especialistas do assunto, mas tem de tudo, né? É É, impressionante. Eu acho vai que desde músico, artista até tecnologia, inovação. Então acho que o público é bem diverso mesmo, né? E mesmo dentro de tecnologia e inovação, cara, por exemplo, teve Uhum. muita discussão esse ano, por exemplo, de psicodélico, de uso de cannabis, teve Uhum. muita discussão. E aí, um assunto que permeou tudo isso, adivinha qual Uhum. foi? Ah, inteligência Inteligência artificial. artificial. Tudo. Então, tudo que você falava. Agora, coisas muito interessantes, cara, muito Aham. interessantes. Então, eu fui numa palestra de duas mulheres do Gabão, na África, que é Aham. um país onde a economia é controlada pela França, e elas encontraram no Bitcoin a forma
de conseguir sair um pouco da ditadura política e monetária que elas viviam através do uso do Bitcoin. Cara, extremamente interessante. Eu fui em várias palestras de inteligência artificial, né? A gente criou um produto de edutainment, que é o que a gente acredita no futuro da educação também, que é misturar educação com entretenimento. Então a gente foi para o South by Southwest a pedidos do Banco do Brasil e da Ipera, que são clientes nossos, e a gente foi lá para ver alguns temas e tudo mais e trazer para eles um SXSW Pocket que está sendo executado agora. Então, cara, é isso, tem vários, e mesmo nos dias do Interactive, você tem um pavilhão, por exemplo, só com experiências de realidade mista, realidade aumentada e realidade virtual. Você tem um pavilhão gigantesco só com startups e indústrias criativas do mundo inteiro, onde eu vi uma empresa japonesa que faz carne de vermelha e carne de frutos do mar através de manipulação de DNA em bioreatores que vão começar a comercializar no ano que vem, até roupas ápticas que você coloca a roupa e uma pessoa abraça o manequim, você sente exatamente a pressão que a pessoa está fazendo no manequim em você, até um lugar, então assim, coisas incríveis e maravilhosas acontecendo num pavilhão. Aí você tem, cara, nos hotéis rolando o tempo todo. Foram, se eu não me engano, foram 4.000 palestrantes, então 3.400 palestrantes e mais de 1.500 palestras ou meetups que aconteceram ali. E é isso, cara, rolando o tempo todo e todo dia à noite, nesses 5 primeiros dias, você tem shows também acontecendo na cidade inteira, desde igrejas, parques, hotéis, casas de shows. E aí, depois que acaba o Interactive, continua o Festival de Música e Cinema. E aí chega mais a galera de música e cinema na cidade. E aí é o dia inteiro, você tem show o dia inteiro e amostras de filme o dia inteiro pela cidade inteira. Muito interessante, Juliano. Então, um resumo geral do que é o SXSW é isso. Mas, de novo, eu acredito muito que a experiência, tem gente que amou, tem gente que odiou. Quem faz a experiência é muito de você organizar. O FOMO, né, o Fear of Missing Out, é presente o tempo todo lá, porque enquanto você está assistindo uma palestra super interessante, não tem você como está em perdendo. todos os... tá perdendo Não tem, você Mas olha que legal que é a tecnologia e que é o legal negócio de ecossistema. A gente conectou um monte de brasileiro lá e existe um aplicativo chamado Otter, e o Otter, ele faz transcrição de áudio em inglês. Então, a galera, cada um tava numa palestra diferente, todo mundo ligava o seu Otter e fazia transcrição e gravação do áudio daquela palestra, e depois todo mundo botava isso dentro do Otter lá, num arquivo compartilhado. Então, eu poderia não ter visto uma outra palestra, mas eu tinha acesso ao áudio e à transcrição por causa da tecnologia. Mas fomos o tempo todo, porque enquanto você está assistindo uma coisa muito legal, você está perdendo outras coisas 5 tão incríveis quanto aquela que você está assistindo. Aí você vê alguém coloca no Instagram, tô aqui na palestra tal, tá perdi, aí você fala, pô, desperdi, eu queria estar nessa outra. E às vezes você erra a mão, cara. Às vezes uma palestra que parece ser sensacional, por exemplo, teve uma palestra do Tim Ferriss lá que eu falei, cara, essa vai ser animal. Eu achei super morna, ele ficou falando, eu queria, eu não sei se foi a minha expectativa, mas para mim não foi tão aproveitável, porque ele ficou falando só do podcast dele, ele não falou do negócio. Eu queria falar mais do venture capital, dos investimentos que ele faz, como é que ele olha para negócio. Então tem palestras muito boas, tem painéis muito bons, tem palestras mais ou menos, tem de tudo, cara, tem de tudo. Então, assim, de tudo isso que você viu, centenas dezenas de palestras, né? O que mais te surpreendeu? Você deu alguns exemplos aqui, mas assim, o que foi que você viu lá e saiu de boca aberta? Falou, cara, isso aqui vai mudar o mundo, ou isso aqui é a tendência para frente? Cara, eu fui muito focado, eu dediquei uns 20% da minha agenda a estourar minha bolha, mais ou menos isso. A ver coisas que aparentemente não parecem ter tanta relação com o meu negócio, mas que de alguma forma transversalmente tem um impacto, tá? Os outros 20% eu dediquei a olhar coisas que fazem sentido para o meu negócio ou coisas que eu gosto e queria ver, tá? E os outros 60% foi nos projetos educacionais que a gente tinha que cumprir isso com os clientes, que também estavam muito alinhados com coisas que eu gosto, que era inteligência artificial em todos os seus aspectos. E principalmente nos aspectos não tão óbvios quanto parece num primeiro momento. Mas foi super falado, inclusive no momento que a gente estava lá, aconteceu a quebra lá do Banco do Vale do Silício, cara. Todo mundo falando desse troço e não sei o que lá. Mas, Juliano, assim, quando você começa a olhar a inteligência artificial por óticas não tão óbvias,
para mim fez muito sentido e me desbloqueou uma capacidade de analisar um futuro aí dos próximos 5, 10 anos muito, muito forte, com uma curiosidade que eu imagino boa. E aí dá para a gente entrar em detalhes aqui, se você achar que faz sentido, mas, por exemplo, achei maravilhosa uma palestra do Ryan Gellert, que ele é CEO da Patagônia, que é uma loja, uma marca de roupas, de outdoor, de roupas de esportivas, enfim. Que o conceito, uma semana depois que ele assumiu como CEO da Patagônia no lugar do fundador, o fundador chama ele para uma reunião e fala: eu tenho uma notícia para te dar, a empresa agora foi doada por uma organização não governamental que foca 100%. Não quer dizer que a gente não vai ter lucro, a gente vai ter que ter lucro, mas o lucro vai ser 100% revertido para projetos socioambientais. E é impressionante, né? A gente vê muito marketing de fumaça em todos os lugares, né? Que é aquele marketing que as empresas... Nossa, nós somos ecologicamente correto, porque agora a gente economizou 35% da nossa embalagem plástica, só que o cara ainda representa metade da produção de plástico no mundo, sabe? Não, cara, a Patagônia tem uma essência de não é o lucro a qualquer custo, que dá para você fazer negócios, ter foco em lucro, mas não o lucro a qualquer custo. Que a gente tem que... E para mim essa é a grande chave das próximas empresas. Qualquer empresa no futuro que não tiver impacto positivo para resolver problemas globais, vão simplesmente deixar de existir para millennials, para a geração alfa, que é uma geração diferente da nossa, e que antes dela ver o teu produto, ela quer saber se você trabalha equidade na prática, se você... qual o projeto, qual que é a tua pegada de carbono, se você tem algum projeto para impactar positivo o mundo, senão ela não quer se relacionar com a tua marca. Isso não sou eu que estou falando, tem vários estudos que dizem. Então o consumidor do futuro vai se importar isso muito mais do que a gente que veio de uma geração que tudo bem, tomara que seja todo mundo, mas vou continuar comprando meu Apple independente, né? Vou continuar comprando minha camisa dessa marca porque eu gosto, independente dela ser sustentável. Então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Uma outra palestra muito interessante que eu fui, de um cara chamado José Andres, que é um chefe de cozinha espanhol, super conceituado, estrela Michelin, reality show, multimilionário, e toda a crise que tem humanitária, esse cara cria uma operação de cozinhas emergencial naquele lugar, chama World Central Kitchen, e, cara, emocionante, a palestra do cara é simplesmente emocionante, de você ver propósito na veia ali, e a capacidade de mobilização que esse cara tem, nenhum governo tem, porque ele trabalha com comunidade e ecossistema. Então, o poder que o ecossistema e a comunidade têm, e você colocar as coisas em pé rápida numa escala bizarra, é impressionante. Então, por exemplo, a entrevistadora perguntou para ele, falou, pô, mas como que você consegue fazer, cara? Depois do terremoto da Turquia, em 2 dias vocês estavam alimentando 2 milhões de pessoas, como é que vocês fizeram isso? Ele fala, cara, quando eu vou para a Turquia, por exemplo, cada motorista se torna um operador logístico. Cada restaurante, cada mercearia, cada supermercado, cada indústria se torna um supplier. O problema é que o governo não conecta isso tudo. E a gente conecta através das histórias. Isso foi muito poderoso para mim. Então, através de contar as histórias do que aconteceu e do World Central Kitchen, ele consegue criar ali. Mas, enfim, cara, fui numa palestra da Amy Webb sensacional, que é uma futurista super renomada. Fui em várias palestras do Greg Brockman, que é o CEO e um dos fundadores do ChatGPT, ou do ChatGPT aqui no Brasil, que teve umas 2, 3 falas bacanas dele, no resto ele ficou num somebody love ali, parecia que ele estava tomando café da manhã com a Ana Maria Braga ali, se esquivando das perguntas mais importantes. Ele não tem, na verdade, ele não tem resposta para as perguntas que a gente tem para fazer. Definitivamente, as pessoas que estão construindo a inteligência artificial, essas ferramentas, não têm as respostas que a gente tem para perguntas. E, cara, sobre inteligência artificial, eu tenho um dossiê completo aqui, que se quiser a gente pode ficar horas falando aqui com assuntos muito interessantes e que me trouxeram... mais 5 podcasts de inteligência artificial. Mas tem um ponto que eu queria explorar, cara, porque assim, eu acho que tem um negócio de tech, cara, que para mim é super bacana, que também nas palavras da moda, disruptivo, tal, né, vai lá e quebra tudo, etc. Que realmente tem isso. Mas também tem muito de buzzword, né? Também tem muito de, cara, fumaça, e aí, não, né, assim, digamos, a promessa é muito maior do que a entrega, né? E aí acho que tem N exemplos, né, pegar talvez até do ano passado para esse ano, pegar, sei lá, a Web3, NFT,
3D printing, né? O metaverso, mais ou menos até, né, assim, é controverso, mas também acho que, assim, talvez a expectativa seja muito maior do que ele está conseguindo entregar, né? E agora eu acho que, assim, tudo isso agora meio que caiu um pouco na escala, porque o ChatGPT, né, e a inteligência artificial tomou toda o share de comunicação, né? O share de imprensa, né, de LinkedIn, Instagram, tudo, né? Você acha que, assim, dado tudo que você viu lá, também vai ter essa fase, a gente vai descobrir que, cara, não, tinha muita fumaça nesse negócio mesmo, ou realmente não, isso aqui vai mudar, vai ser a próxima revolução industrial? Muito boa a tua pergunta, Juliano. Cara, eu posso te dizer que 30% dos problemas dessas frustrações tecnológicas é por culpa do marketing das empresas que fazem, como a Meta fez lá atrás com o metaverso. 65% é culpa das pessoas e 5% da tecnologia. E por que eu te digo isso? Porque, cara, sai uma tecnologia, pronto, agora é isso, agora nós vamos ser substituídos por isso, agora tudo tem que ter inteligência artificial. Cara, o chat GPT é uma coisa extremamente arcaica. A gente vai olhar para o chat GPT daqui a 10 anos e falar, cara, era um Atari. O chat GPT nada mais é do que um buscador de palavras por probabilidade. E a gente está considerando isso como uma inteligência. Mas não é, ele compreende o contexto da tua pergunta de uma forma muito inteligente. De forma nenhuma eu quero minimizar a ferramenta, mas é que as pessoas que se deslumbraram com a ferramenta não sabem que ele é um LLM, é um Large Language Model, é um modelo de linguagem de grande escala. Ou seja, ele tem um repertório gigantesco, onde ele já fez várias conexões ali, e quando você fala daquele assunto, ele vai buscar probabilisticamente o que faz sentido, com uma curiosidade muito boa. Mas no fim do dia, da forma como a gente conhece a inteligência artificial, ela tem uma série de problemas. Por exemplo, um problema de viés. Quem que ensina a inteligência artificial? Quem são as pessoas que ensinam? Quem diz para a inteligência artificial o que é ético, o que não é ético, o que é moral, o que não é moral? Quem ensina a inteligência artificial consegue englobar dentro dela toda a diversidade do mundo? Não. Geralmente, as pessoas que ensinam a inteligência artificial são engenheiros, homens, brancos, heterossexuais. Eu não estou levantando nenhuma bandeira política, não é isso. Eu estou uma constatação, dados e fatos isso, inclusive deixo a indicação de um documentário na Netflix que chama Coded Bias, que é de uma mulher negra do MIT que fez um projeto e ela conseguiu descobrir, ela está mudando a lei nos Estados Unidos e no mundo inteiro, com apoio de organizações da Europa, de reconhecimento facial, que a polícia usa para fazer abordagem em pessoas na rua, que é altamente preconceituosa e com uma curiosidade baixíssima, e ninguém está questionando isso. Então tem muitos pontos a se resolver. O que aconteceu com o metaverso foi, o metaverso ele é muito importante para a gente, ele vai ser absurdamente importante em diversos aspectos, mas ele não vai substituir a vida real. Eu vou continuar preferindo ir visitar Austin do que participar no metaverso do SXSW. Mas será que alguém que é paraplégico ou tetraplégico? Ou será que alguém que tem uma dificuldade cognitiva? Ou será que alguém que tem uma dificuldade auditiva? Para essa pessoa, será que não vai ser super interessante? Olha que interessante, Juliano. Eu estava no Creative Industry Expo, que é um pavilhão de indústrias criativas do mundo inteiro. A CIA estava com o stand lá. Cara, o que a CIA está com o stand aqui? E eles estavam fazendo uma ativação, onde eles têm 2 aeronaves, um avião e um helicóptero, que são segredos de Estado, e que não tem em nenhum lugar, só a CIA tem acesso à informação, e eles fizeram uma ativação para você botar um óculos de realidade virtual e conhecer essas 2 aeronaves. No momento que eu estava lá, tinha uma senhora de cadeira de rodas, extasiada com o que ela estava vendo. Entende o potencial de uma tecnologia como essa? O problema, aonde que está os 65% da culpa do ser humano? É que, nossa, ferrou, agora, ai, que saco, porque agora ninguém mais vai querer se encontrar, vai ser tudo no metaverso, porque o metaverso, e a própria população cria essa espuma. E aí vem a Meta e o Zuckerberg, vendo que as redes sociais estão caindo e perdendo ibope há muito tempo, quer lançar um negócio disruptivão para tentar reverter quadro de queda de ações, e lança um negócio que não está pronto. O metaverso que o Mark Zuckerberg apresentou, ele vai demorar 10 anos para ser legal e ficar pronto. Hoje, ele não é legal. E por que ele morreu no assunto das pessoas? Porque ele não é user, ele não é útil, ele não é usável para as pessoas comuns hoje em dia para coisas além do game.
ou além de reunião no metaverso. Então, mas vai ser super interessante e relevante lá na frente. O problema é que a gente tende a analisar as tecnologias de forma individual. Ah, o metaverso vai ser isso, a inteligência artificial. Bicho, a hora que você mistura metaverso com inteligência artificial e computação quântica, as pessoas não têm ideia do que vai acontecer. Nem eu tenho, mas as pessoas não têm a menor ideia do que vai acontecer. Então, o que eu acho é que toda a tecnologia gera um buzz, gera uma curiosidade, vem um cenário distópico, a gente remete a Hollywood, porque é uma história legal de contar, o robô contra o homem, e esquece tudo isso. Ah, porque o Elon Musk agora escreveu uma carta cheio de interesses comerciais e políticos por trás. Ah, mas tinha pensador lá dentro. Sim, o conteúdo da carta faz sentido, mas não é assim, entende? Mas a inteligência artificial, ela já existe há um bom tempo, as pessoas estão tendo acesso palpável de coisas palpáveis agora. Então, eu vou viajar para Mendoza com a minha mulher em maio. E ontem eu entrei no ChatGPT para que ele fizesse um roteiro para mim de 5 dias, de acordo com as minhas características da minha mulher, e ele trouxe um roteiro incrível. Mas, de novo, a gente vai usar a tecnologia como assistente nosso, e não como um competidor nosso. O futuro, Juliano, não é sobre ou, não é homem ou máquina, é sobre e. Né? É homem e máquina. Então, respondendo a tua pergunta, a inteligência artificial ela vai todas essas tecnologias, mas principalmente a inteligência artificial pela usabilidade dela, que já é palpável, ela vai transformar profundamente a nossa vida de todo mundo, no mundo inteiro. Já está transformando e a gente demora, tem um delay entre acontecer e a gente perceber, mas já está acontecendo isso há algum tempo e ela vai transformar no mesmo nível que a internet transformou a nossa vida. E a gente só foi perceber um tempo depois, a inteligência artificial vai acontecer. Mas é importante dizer que ainda perto do potencial que tem e do que vai ser daqui 5, 10 anos, é algo extremamente arcaico, extremamente falho, pouco assertivo, extremamente preconceituoso, com vários vieses que não fazem sentido e com uma legislação que nem está começando a ser discutida agora e que eu achei legal ver isso no South by Southwest. Cara, e aí? Precisa legislar. Não adianta proibir. Uma universidade, as universidades, as escolas de Nova York proibiram as crianças e os adultos de usarem ChatGPT. Cara, esse é o futuro. Quer dizer que eu estou proibindo as pessoas a usarem uma ferramenta que vai ser dominante no futuro, em prol de eu insistir no modelo do passado, que as pessoas decorarem um monte de coisa, ao invés de eu ensiná-las a pensarem de forma crítica. Por que ao invés de eu proibir o ChatGPT, eu não falo, não, vocês vão fazer um trabalho com o uso do ChatGPT, mas vocês vão ter que identificar o que está certo, o que está errado, e vão ter que colocar a criatividade de vocês para usar esse conteúdo. É sobre E, não é sobre O. Saca? Então, respondendo a tua pergunta, não é modinha, nenhuma dessas tecnologias são modinha, só que o que sai na mídia, o que as pessoas pensam, o que Hollywood coloca e a fantasia, no curto prazo é muito maior do que a tecnologia é. No longo do tempo essa tecnologia vai evoluindo, as expectativas vão caindo até uma hora que isso se alinha e vira realidade. Você deu um exemplo aí de uso da inteligência artificial na sua viagem, né? Que é um exemplo prático bacana. O que mais você está vendo de aplicação, assim, talvez de médio e curto prazo, né? Que seja mais tangível para as pessoas? Juliano, inúmeras, cara. Eu posso te falar do meu dia a dia. Por exemplo, a gente está criando uma inteligência artificial de aprendizagem adaptativa para empresas. Adivinha quem que criou o nome desse negócio? Foi o ChatGPT. Foi, porque eu não estava com ideia de nome, todos os nomes que eu tinha ideia, eu entrava e estava registrado. Até a hora que eu coloquei lá, eu estou criando um negócio assim, após esse detalhe. Isso foi uma das coisas mais interessantes que eu vi em todas as palestras de inteligência artificial do South by Southwest. A gente precisa aprender a fazer prompt. O que é o prompt? É o comando que você dá para a inteligência artificial para que ela te traga um output decente. Saca? Então, a gente vai precisar... Então, ao invés de ensinar as crianças a decorarem a vida de Nabucodonosor, a gente precisa ensinar as crianças a fazerem as perguntas certas. Porque no futuro, se eu precisar saber sobre a vida de Nabucodonosor, em 12 milésimos de segundo eu tenho essa resposta. Agora, se eu não souber fazer a pergunta, eu nunca vou ter a resposta do que eu preciso, entende? Então, isso é muito importante, eu queria deixar claro aqui. Todo mundo vai precisar fazer, todos, de 5 anos a 150 anos, a gente vai precisar fazer um reskilling, um upskilling total, porque vai mudar a dinâmica de negócio, a dinâmica como a gente vai viver, a dinâmica como a gente vai conversar, se comunicar, se interagir através da inteligência artificial. Várias coisas aplicadas já hoje, atualmente. Você consegue hoje
Tem um aplicativo chamado Berry, B-E-R-R-I-A-I, Berry AI, ou BRAI, em português. Você pode colocar qualquer conteúdo lá dentro e ele transforma aquilo num chatbot. Então, por exemplo, o Juliano escreveu um livro com as histórias do Imigrantes e colocou esse PDF e subiu para Berry AI. Depois que você subiu lá, você pode fazer qualquer pergunta sobre o livro, você pode debater, não, mas eu não concordo com isso, que ela vai buscar informação no chat GPT. Então, ele vira um espaço para você debater sobre qualquer conteúdo. Você pode pegar um livro e colocar lá dentro e falar, me resume nos 10 principais tópicos, ele vai te resumir nos 10 principais tópicos. Ou seja, o nosso poder de síntese é exponencial. Qualquer pessoa hoje passou a ganhar, na média, pelo que falaram lá no South by South, é como se cada um tivesse ganhado 6 assistentes a partir do momento que você tem aí. Vamos para entretenimento. Eu vi um caso de um cara que tinha uma animação, ele era um cartunista, e ele tinha uma animação chamada Treasure. O cara transformou esse cartoon numa animação 3D de altíssima qualidade sozinho da casa dele. Roteiro feito por inteligência artificial, todas as imagens feitas pelo Midjourney, que é uma inteligência artificial de geração de imagem, toda a trilha sonora feita por inteligência artificial, tudo feito por inteligência artificial. Então, uma pessoa, hoje, dentro da sua casa, é capaz de produzir uma animação de curta, média ou longa metragem em uma pessoa só. Outra aplicação no entretenimento. Já existe um aplicativo que chama, esqueci o nome, eu vou lembrar, que simplesmente você pega um ator andando na rua e simplesmente você arrasta um personagem, coloca em cima do ator e esse ator vira o personagem. O que hoje demora semanas para fazer, em um custo altíssimo de estúdio, de produção, dá para fazer. Imagine, Juliano, que em pouquíssimo tempo você vai poder assistir um filme, você vai poder interagir com esse filme e você vai poder tomar decisões dentro desse filme e esse filme vai mudar a trajetória dele de acordo com o que você fala. Pô, Marcelo, você está falando de coisa muito fora do contexto. Já existe também outros 2 aplicativos muito sinistros. Um se chama Cícero, que foi criado para jogar um jogo chamado Diplomacy, que é um jogo de diplomacia que ganha quem for mais diplomático. Resumindo, essa inteligência artificial já está num nível que já não dá para identificar a diferença entre um ser humano e ela está ganhando de todo mundo, de todos os seres humanos. Ela se tornou onipresente, onipotente dentro desse game. Foi criado para isso. Mas olha o potencial, e eles já estão falando que já estão usando para mediar conflitos. Então, e para negociações, e para negociação de contrato. Então, provavelmente no futuro, a gente vai ter um Cícero o meu Cícero vai negociar com o seu Cícero de uma forma que vai tirar o ego, vai tirar os viés cognitivos e vai ver qual que é a intersecção entre os meus interesses e os seus interesses para buscar o sucesso da negociação. Olha que coisa interessante. Tem uma outra inteligência artificial agora que é uma inteligência artificial para ajudar na saúde mental. Então é um psicólogo 24/7 gratuito que comprovadamente está reduzindo absurdamente a quantidade, os níveis de depressão, de burnout e de mais algum indicador que eu não lembro de doença mental que eles viram, e está reduzindo. Isso substitui um psicólogo ser humano? Não. Mas para quem não tem acesso, né? Para quem não tem acesso, ou, cara, meia-noite eu tô super depressivo. Você acha que um psicólogo vai atender minha ligação? E tem gente que não tem acesso a um psicólogo. E tem gente que não tem dinheiro para pagar um psicólogo. Então, hoje, já tem uma inteligência artificial que é alimentada por psicólogos do mundo inteiro, por livros de psicologia, por conteúdo de psicologia, que tem uma assertividade enorme e que funciona 24/7 gratuito e que oferece ajuda psicológica. Então, cara, isso, se você colocar na medicina, a gente vai descobrir, já está sendo usado para medicina, mas descoberta de doença. Uma inteligência artificial, recentemente, saiu isso na semana passada, descobriu que uma mulher teria câncer de mama daqui a 4 anos. Onde nem tinha sido desenvolvido uma célula cancerígena. Só que ele já percebeu que aquilo ia virar uma célula cancerígena. Ou seja, não é mais tratamento... É mediativo, cara, é preventivo, de uma forma... Agora, de novo, a gente está falando de inteligência artificial. Agora, imagine você misturar inteligência artificial com nanorobô, com biomedicina. A gente vai ter remédio que vão ser nanocápsulas dotados de robôs que sabem exatamente quais são as células suas cancerígenas e elas vão atuar para matar exatamente essas células sem nenhum efeito colateral. As possibilidades, Juliano, são bizarras em qualquer nível de que você imaginar da sua vida, da minha vida, em qualquer negócio, ela vai ser absurdamente impactar tudo isso.
Pô, que legal, cara. Você me deixou com vontade de ir no ano que vem, então preciso me organizar aqui. Mas eu fiquei curioso, cara, assim, teve esse monte de coisa bacana, mas e do outro lado, assim, só pra eu dar uma risada aqui, teve uma coisa que você achou assim, não, aí foi longe demais, isso é muito esotérico, tipo, não, nós vamos viajar pra Marte em 3 meses. Teve alguma coisa lá que você falou, não, aí também foi muito. Ou não? Você acha que tudo ainda está Cara, dentro das possibilidades de atingimento, se a gente, sei lá, expandir a cabeça, etc. cara, eu tendo a ser meio esotérico às vezes bastante vezes, assim, né? Desde incenso, de acreditar em energia e nessas coisas, nas coisas quânticas e tudo mais. Eu vejo exageros tecnológicos desnecessários. Isso eu vi lá. Então, por exemplo, dentro do Creative Industry Expo, eu vi uma empresa que tem um. Cara, é como se fosse um gadget, que é como se fosse uma cabeça onde você coloca 4 celulares nessa cabeça. Então, se você está fazendo essa videoconferência comigo, ao invés de você estar me vendo aqui, você pode ter na sua frente, tipo como se fosse uma cabeça, e quando eu viro a cabeça, ela vira do meu rosto em real time ali. Cara, legal. Cara, bagulho inútil, velho. Eu acho muito mais legal, por exemplo, a realidade virtual, a realidade aumentada, holograma. Eu achei muito mais interessante do que um negócio desse. Então, existe esses exageros. Que você cria tecnologia que talvez a usabilidade é questionável, sabe? Talvez algumas pessoas vão achar incríveis, mas tem outras tecnologias. Eu prefiro muito mais isso aqui do que ter um negócio, uma cabeça aqui na minha frente. É muito sintético, sabe? É muito Entendi. superficial. Agora, eu percebi que lá é muita coisa fundamentada. Eu não sei se algumas outras palestras tiveram exageros ou coisas muito além da conta, mas as que eu assisti palestra desde arquitetura aplicada ao metaverso, cara, do uso de psicodélico super falando, e não acho zero exagero, super comprovado, assim, muito bem estruturado. Coisas que a gente ainda não consegue imaginar, mas, por exemplo, muitas coisas feitas de micélio, que são raízes de fungos, que é a matéria mais abundante que existe na Terra. É uma matéria super inteligente, então ele já coloca um micélio dentro de um labirinto e ele consegue achar o melhor caminho para sair. E eu vi lá, por exemplo, tijolo de micélio, eu vi prancha de surf de micélio, espuma antitérmica de micélio, eu vi alimento de micélio, inclusive eu trouxe para casa para experimentar e eu experimentei lá. Então, cara, assim, eu não sei, eu tenho uma tendência de olhar muito otimista para as inovações pensando no médio e longo prazo. Mas sou muito crítico em termos de se é útil ou não aquilo para mim, que eu sou um micro nicho de mercado. Mas não vi, nas palestras que eu assisti, eu não vi nada muito desproporcional. Inclusive, eu queria ter visto mais. Eu achei Entendi. muitas das palestras, talvez uma crítica que fique. Eu assisti palestras incríveis, tá? Posso dizer que eu acertei 80% das palestras que eu fui e errei uns 20 que eu poderia ter escolhido outras palestras e tudo mais. Mas alguns assuntos eles são mais quentes, eles precisavam de discussões mais profundas, mais polêmicas. Em alguns momentos eu vi isso muito morno lá, muito passando Muito um raso. pano, muito raso, Em outros eu vi uma profundeza impressionante, incrível, tá? Então, Entendi. não sei te dizer, além dessa tecnologia que eu vi, talvez meio inútil ali, não vi outras coisas muito, muito desproporcionais. Gostaria de ter E visto. você disse que você foi, enfim, também para trazer novidade para os seus parceiros, né? O que você então tá trazendo? Você viu aqui no South by Southwest que você vai voltar e aplicar aí na Betalab? Então, eu vi, por exemplo, a Amy Webb falando do futuro da educação com aprendizagem adaptativa, que é um projeto que a gente já está funcionando aqui. Então, serviu muito para validação da minha hipótese. Tudo que eu vi lá de inteligência artificial a gente está usando. Então, dentro dos nossos cursos, a gente já que são muitos, né? A gente não faz cursos só de algumas áreas, a gente faz curso sobre qualquer tema. Em treinamentos, a gente é B2B, então a gente só faz para empresas e seus funcionários. Mas, por exemplo, em treinamentos de inovação e tecnologia, invariavelmente a gente vai ter que colocar um conteúdo sobre inteligência artificial, e a gente já está colocando, e falando principalmente dessa habilidade que todo mundo vai ter que desenvolver, que é aprender a fazer prompts e criar perguntas para você conseguir extrair o melhor da inteligência artificial. Então, esse aspecto foi muito interessante. Tem um exercício da gente fazer, né? Porque eu fui lá, eu trouxe um pocket do evento com os principais highlights e dentro do que eles queriam que a gente visse que era dentro da inteligência artificial, para eles fazerem isso dentro de projetos de inovação deles.
Então, no setor bancário, por exemplo, cara, que foi um dos contratantes nossos, o impacto é bizarro. E juntar isso com criptoativo, blockchain, né? Cara, e computação quântica, né? O nível de segurança vai para um nível bizarro. A inteligência artificial vai ter que ser usada para o banco mais para ajudar o seu cliente a ter uma saúde financeira do que simplesmente eu vender um produto, um título de capitalização, porque eu preciso bater uma meta. Ajuda a tomar decisões. Então, tem muitas coisas. É uma frente muito grande. Eu acho que o principal é a gente trouxe conteúdo e informações. Por exemplo, cara, eu fiz 4 parceiros lá que a gente vai criar produto junto. 2 empresas que transformam desenhos e objetos em música e Lego em música através de visão computacional e inteligência artificial. E a gente vai criar produto para team building com isso. A gente viu uma empresa de realidade aumentada lá com game super interessante, top, que vai desenvolver com a gente, quer desenvolver com a gente. Games para aplicação também, para desenvolver habilidades corporativas ou soft skills. Então, cara, lá tem essa possibilidade de você assistir palestra. Eu fiz 3 experiências de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista incríveis, que eu não sabia que a gente já estava nesse nível. Fiz contato com várias empresas para se tornarem parceiras da Beta Lab. Validei uma hipótese que eu tinha de que o produto que a gente está desenvolvendo não é nem que é o futuro, já é o presente. A gente vai fazer um MVP dele agora no meio do ano. E trouxe muito conteúdo, tanto para a gente atualizar os nossos materiais, quanto para a gente divulgar isso para parceiros nas nossas redes sociais, quanto municiar esses parceiros, esses clientes nossos com essas principais informações sobre essas tecnologias e tudo mais. Então, acho que para a gente foi super proveitoso, mas, de novo, né, quem faz isso é você. Além do network que eu criei, a quantidade de pessoas que eu me conectei lá, um dos principais palestrantes de lá, que chama Ian B. Craft, eu consegui me conectar com esse cara pelo LinkedIn, ele veio, fez uma palestra de 15 minutos dentro do nosso evento para o Banco do Brasil, legal. Virou um baita brother, vai estar no Brasil agora em junho para um evento da Febraban, já quer que eu apresente para ele para um ecossistema aqui. Então é isso, cara. Para mim, eu trouxe tudo que eu pude, fora que eu sou apaixonado por música, eu devo ter assistido uns 50 shows nesses dias. Dormir em dólar não dá, cara, para quem mora no Brasil. Pô, que bacana, Marcel. Cara, aprendi bastante, mas vou respeitar seu tempo aqui, senão a gente fica mais 5 horas falando de ChatGPT, inteligência artificial, etc, e não sai do lugar. E fica chato pra quem tá ouvindo também, né, cara? Mas pra gente finalizar, então, eu tenho meu quadro de rapidinhas, que eu vou ter que mudar todas as perguntas para você, mas vamos mas vamos fazer o quadro. Cara, você ficou aqui uns 12 dias, viu um monte de coisa pô, que você nem imaginava, etc. Quando você voltou para o Brasil, cara, o que você pensou assim, putz, isso é tão legal se o Brasil tivesse isso, entendeu? Que eu vi lá fora e queria muito que o Brasil fosse assim, eu tivesse isso. Cara, se eu falar dos Estados Unidos, é o nível de comprometimento de organização, que falta demais aqui. Se a gente falar de SSW, tem algumas discussões muito relevantes e que pouquíssima gente está tendo acesso, e isso vai criar um abismo digital muito grande. A gente precisa ter iniciativas de inclusão digital mais estruturadas e mais apoiadas pelo governo, urgente aqui no Brasil. Voltando um pouco no início da sua história, né, quando você teve, né, aquela mudança de CLT para empreendedor, e acho que muita gente talvez tenha esse sonho, esse desejo, essa curiosidade e tem o medo, né? Você falou, cara, tenho filho, né, etc. Que conselho você daria para aquela pessoa que está passando por esse momento agora, né? Por essa interrogação na vida agora? Cara, eu adoraria falar, se está com medo, vai com medo mesmo, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque pode gerar pânico ou morte, então a gente tem que tomar cuidado em falar isso. Mas eu gosto muito dessa frase, dá um punch legal. Juliano, o que eu posso falar para essas pessoas é, cara, se você se dedicar da forma como você se dedica para a tua empresa, para fazer o teu negócio, se você tem qualquer tipo de conhecimento, alguma coisa que você fala, cara, eu sou foda nisso, eu sou bom nisso, você pode ter certeza que tem alguém disposto a pagar por isso. Você precisa de autoconfiança, você precisa tirar alguns bloqueios que você tem, e se você tiver a possibilidade de se estruturar e fazer de uma forma planejada, e é o teu sonho, é o teu desejo, vai em frente. Só toma cuidado, não acredite nesses empreendedorismo de palco, né, de revista e tudo mais, porque a realidade ela é mais dura, é mais difícil, mas ao mesmo tempo isso não é desencorajador. Eu acho que qualquer pessoa que tem minimamente conhecimento de alguma coisa, tem disposição e vontade,
e minimamente uma visão de cliente, sabe vender um pouquinho, qualquer negócio que você montar tem a chance de dar sucesso. Você precisa criar essa confiança para fazer essa virada de chave. Se não for pela dor, vai pelo amor, de forma planejada e estruturada. Se você estiver desempregado e tiver vontade de fazer isso, essa é a hora. E Marcel, tem um filme, um livro, um podcast que você quer deixar de dica pra gente? Pô, total, cara. Pô, filme eu vou indicar esse Coded Bios pelo momento que a gente está. A gente precisa ter essa discussão, a gente precisa saber o que acontece por trás de quem organiza as tecnologias. São 9 empresas que dominam todas as informações do mundo, 6 americanas e 3 chinesas. A gente precisa entender como é que funciona o game por trás para a gente não ser massa de manobra. Porque a massa de manobra está levando a gente para um caminho que é só interessante para esses 9 ou alguns governos. Então, o Coded Bias traz uma visão muito interessante e que traz uma realidade bem interessante ali, impactante, e eu acho fundamental. Cara, livro, cara, depende muito, gosto muito, tem um aqui em cima de mim que chama Lifelong Learners, do Conrado Schlossauer, que é um livro que me desbloqueou muita coisa de aprendizado autodirigido e de você aprender ao longo da vida. Acho que é sensacional ouvir isso aqui. Podcast, como a galera já está ouvindo o Imigrantes, eu ia falar para escutar o Imigrantes. Se você tem medo de empreender, mas quer empreender, dá uma escutada no Virando a Chave, tem 26 episódios, dá para você se divertir lá. E eu sou fãzaço do Gustavo Passi do EmpreendaCast, então se quiser ouvir sobre empreendedorismo, vai no EmpreendaCast, que é sucesso. É isso aí, fazer um monte de mexer da casa, boa. Ecossistema, Marcel, né, cara, é isso aí, ecossistema, é isso aí, vamos ajudar o ecossistema. Marcel, cara, prazer, obrigado demais por ter esse papo com a gente, contar o que está acontecendo, falar um pouco do Beta Lab. Onde o pessoal te acha aí, deixa aí teu merchan aí. Cara, não vai encontrar nada demais assim, mas quem quiser conectar lá, eu digo que eu sou um ex-produtor de conteúdo para LinkedIn aposentado, porque eu sou super preguiçoso para ficar trabalhando para algoritmo e dedicando meu tempo a isso. Mas atualmente eu escrevo umas groselhas mais voltadas para tecnologia, inovação e tudo mais no meu Instagram, que é Marcel P. Nobre. Mas a gente tem produzido conteúdos com mais frequência para a Beta Lab, junto com uma agência, então é Beta Lab Oficial. Tem uns conteúdos bem maneiros que a gente está desenvolvendo das aulas que a gente dá e sobre tecnologia. A gente fez a cobertura do SXSW tanto no meu perfil quanto do Beta Lab. E a gente gravou isso nos destaques lá. Então, se vocês olharem lá, tem mais de 100 vídeos de cada palestra que eu fui, todos os insights que eu tive. Quem quiser ter aí de graça aí uma curadoria com bem mastigado do que rolou nesse... Quer dizer, uma pontinha pequena do que rolou no SXSW, chega lá, @Marcel P. Nobre, P de Pato Nobre, no Instagram e no LinkedIn, e Beta Lab Oficial também no Instagram ou no LinkedIn. Quem sabe eu consigo mais 10 seguidores aí, hein, Juliano? Opa, quem sabe, rapaz. Eu já vou ter 12, pô. Até parece. Juliano, muito obrigado, cara. Cara, obrigado você de coração. Vou aproveitar e agradecer também todo mundo que ouviu a gente aqui. Eu sempre digo que o tempo é o bem mais importante que a gente tem. Então, o fato de você ter acompanhado a gente aqui durante esse tempo me enche de orgulho e de gratidão. Vou pedir também para quem acompanha a gente no YouTube, vai lá, deixa um like no canal, compartilha, comenta. Vocês ouviram aqui, tem que ajudar o algoritmo não ajuda a gente. Né? Mesma coisa para quem está ouvindo no Spotify. Gente, fico por aqui, até a próxima. Obrigado.